Catecismo da Igreja Católica. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos iniciar como nós iniciamos, sempre com oração com salmo. Oração do tempo da aflição, é o Salmo 56. Este salmo conta a paixão do Senhor. Piedade, Senhor, piedade, pois em vós se abriga a minha alma. De vossas asas à sombra me achego, até que passe a tormenta, Senhor. Lanço o grito ao Senhor Deus Altíssimo, a este Deus que me dá todo o bem. Que me envie do céu sua ajuda e confunda os meus opressores. Deus me envie sua graça e verdade, eu me encontro em meio a leões, que famintos devoram os homens, os seus dentes são lanças e flechas, suas línguas espadas cortantes. Elevai-vos, ó Deus, sobre os céus, vossa glória refugie na terra. Prepara um laço a meus pés, e assim oprimiram minha alma. Uma cova me abriram à frente, mas na mesma acabaram caindo. Meu coração está pronto, meu Deus, está pronto o meu coração. Vou cantar e tocar para vós. Desperta, minha alma, desperta. Desperte a harpa e a lira. Eu irei acordar a aurora. Vou louvar-vos, Senhor, entre os povos. Dar-vos graças por entre as nações. Vosso amor é mais alto que os céus, mais que as nuvens a vossa verdade. Elevai-vos, ó Deus, sobre os céus, vossa glória refugia na terra. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, pelos séculos dos séculos. Amém. Desperte a harpa e a lira, eu irei acordar a aurora. Sejam todos mais uma vez bem-vindos e bem-vindas a esta nossa segunda aula. Vamos dar continuidade. Marta Aparecida, seja bem-vinda, bom dia. Jacira sempre está conosco, bom dia. Lau está dizendo cheguei, não é? Cátia Tavares também, vamos aprender, não é? E a todos que eu estou vendo aqui pela foto e reconheço, Paula, não é? Vamos avante. Nossa aula. Então, dia de graça e de interrupção do trabalho. É o número 2184. Como Deus descansou no sétimo dia, depois de toda a obra que fizera. Encontramos no Gênesis, capítulo 2, versículo 2. A vida humana é ritmada pelo trabalho e pelo repouso. A instituição do Dia do Senhor contribui para que todos desfrutem do tempo de repouso e de lazer suficiente que lhes permita cultivar sua vida familiar, cultural, social e religiosa. Veja, não é? E aqui, a Gaudo et Spes, número 67, parágrafo 3. Como a igreja, ela veja, primeiro é de uma consciência sobrenatural e de uma sanidade espetacular. E não é fechada, certo? Os que criticam a igreja, que a igreja é fechada, que a igreja só vê o seu lado, não. A igreja diz que o dia da Eucaristia, o domingo, o dia do Senhor, 4 dimensões, que engloba toda a pessoa, toda a vida. Veja, a dimensão familiar, coloca aqui, não é? Na ordem hierárquica, a vida familiar é para a família, a vida cultural para a cultura, não é? A vida social, a rede social, o tecido social, conviver, não é?
palavra que não saiu, não quis sair, tem que trocar logo, né? E também a vida religiosa. Nessa vida religiosa, se a gente for... Agora deixa eu... Padre Adivânio, vai pensar. Convivencialidade, era essa palavra, não é? Veja, deixa o padre agora puxar. Aqui a gente diz a sardinha para sua lata, certo? Defender. E a gente vai perceber que nesse dia do Senhor, a igreja, no máximo, rouba, olha aspas, nesse roubar, 1h30. 1h30 do nosso tempo, da nossa vida. O domingo tem 24 horas como os outros dias. Como os outros dias. A gente geralmente já tem o sábado como feriado, como folga, e tem o domingo, tem 24 horas, e você só vai dar para o ato religioso, para a dimensão religiosa, 1h, 1h30. Estourando, pipocando 2 horas. 2 horas. Veja. E as outras 22 horas? Não dá para as outras dimensões? Se a gente for honesto com a fé e com a igreja da gente, a gente bate no peito, minha culpa, minha tão grande culpa. Viu? Que não existiria motivos para se perder uma missa dominical, exceto os que a própria igreja já evidenciou. A própria igreja. Voltemos, Alessandro. Veja. Então, não tem motivos. Mas é preciso a gente pontuar, porque às vezes a gente não enxerga isso, né? Ou a gente não quer enxergar. Que a gente reclama irracionalmente. Por quê? Porque a gente não faz esta matemática, este cálculo, né? 2185. Durante o domingo e os outros dias de festa de preceito, os fiéis se absterão de se entregar aos trabalhos ou atividades que impedem o culto devido a Deus. A alegria própria ao dia do Senhor, a prática das obras de misericórdia e o descanso conveniente do espírito e do corpo. Vejam, Código de Direito Canônico, número 1247. É lei aqui, viu? As necessidades familiares ou a uma grande utilidade social são motivos legítimos para dispensar do preceito do repouso dominical. Os fiéis cuidarão para que dispensas legítimas não acabem introduzindo hábitos prejudiciais à religião, à família e à saúde. Vejam. Por exemplo, o suicídio ético que os sociólogos cristãos estão, alertando. Ô padre, existe suicídio ético? Por exemplo, não é? A pessoa que todo dia chega exausta, vejam, fatisticamente, e diz assim: eu estou morrendo de trabalhar. A pessoa está morrendo. Então a pessoa está cometendo suicídio. E quando essa pessoa ela partilha com outra pessoa, não é? A pessoa dá uma tapinha no ombro dela e diz: muito bem, parabéns. Poxa vida, a pessoa está dizendo: estou morrendo de trabalhar, o outro dá parabéns. Por quê? Porque o trabalho é com o trabalho que ela está ganhando dinheiro, é com o trabalho que ela vai crescer nas coisas materiais, veja, vai ter as coisas dela, e o mundo olha para isso como bem-estar, qualidade de vida e dignidade, porque tem as coisas. Está crescendo em patrimônio. É justamente para esse suicídio ético que a igreja está alertando. Às vezes a gente não associa, não consegue associar. Tá certo? Vamos avante. Não pode. Sobretudo os professores. Cuidado, os professores. Não é?
professores, vocês fazem um bem enorme à sociedade, mas tem o dia todo, não é? Os 3 turnos. E tem professor que entra para o 4º turno, que é a madrugada. É de manhã, tarde e noite e ainda madrugada. Vai dormir tarde, da madrugada e para acordar cedo. Quantos anos você vai aguentar assim? Você vai desenvolver logo estafa, né? A síndrome de Bauer. Veja, você vai desenvolver câncer, estressado o tempo todo. As outras dimensões da sua vida, você vai sufocar por estar cometendo esse suicídio ético cotidianamente. Vamos avante. Veja. E aqui, Santo Agostinho, na Cidade de Deus, no livro, ele diz: o amor da verdade busca o santo ócio. A necessidade do amor acolhe o trabalho justo. Veja, o santo ócio é o não fazer nada criativamente. É o santo ócio que ele chama. Vamos avante. 2186. Os cristãos que dispõem de lazer devem lembrar-se de seus irmãos que têm as mesmas necessidades e os mesmos direitos, mas não podem repousar por causa da pobreza e da miséria. Eis o tempo da caridade, de fazer caridade também aqui. O domingo é tradicionalmente consagrado pela piedade cristã às boas obras e aos humildes serviços de que carecem os doentes, os enfermos e os idosos, né? As obras de misericórdia corporais e espirituais. Os cristãos santificarão ainda o domingo, dispensando à sua família e aos parentes o tempo e a atenção que dificilmente pode dispensar nos outros dias da semana. Por isso que aqui vai destrinchando, viu? Aquelas 4 dimensões que nós já evidenciamos, que o próprio catecismo. O domingo é um tempo de reflexão, de silêncio, de cultura e de meditação que favorece o crescimento da vida interior cristã. Não é? É um tempo também para nós mesmos. Criarmos um ambiente de ficarmos a sós. Tá certo? 2187. Santificar os domingos e dias de festa exige um esforço comum. Cada cristão deve evitar impor sem necessidades a outrem o que o impediria de guardar o dia do Senhor. Veja, não é? E aqui na prática. Porque, por exemplo, no comércio, tem cristãos, porque é comerciante, não é? Em nome do dinheiro, de crescer materialmente, então não observa a prática cristã e impõe a outros cristãos a não observância também. Quando os costumes, esporte, restaurantes, etc., e as necessidades sociais, serviços públicos, etc., exigem de algum trabalho dominical, cada um assuma a responsabilidade de encontrar um tempo suficiente de lazer. Os fiéis cuidarão com temperança e caridade de evitar os excessos e as violências causadas, às vezes, pelas diversões de massa. Olha aqui a orientação, como o catecismo, o magistério da igreja vai orientando em tudo. Apesar das limitações econômicas, os poderes públicos cuidarão de assegurar aos cidadãos um tempo destinado ao repouso e ao culto divino. Os patrões têm uma obrigação análoga com respeito aos seus empregados, não é? A partir do cultivo, vê um tempo. Tá certo, vamos trabalhar no domingo, não é? Mas você é protestante, você é católico. Veja, você é católico.
Quando é o horário? Quais são as possibilidades de ir para a missa? Deveria ter essa negociação, tá certo? Com os cristãos. 2188. Dentro do respeito à liberdade religiosa e ao bem comum de todos, os cristãos precisam envidar esforços, no caso aqui deveria ser evitar, esforços no sentido de que os domingos e dias de festa da igreja sejam feriados legais. A todos tem de dar um exemplo público de oração, de respeito e de alegria, e defender suas tradições como uma contribuição preciosa para a vida espiritual da sociedade humana. Veja, não é algo apenas particular, mas é algo público. E aqui me faz lembrar o catecismo, não é? Que nestes dias, nesses meses, nesses anos, do ano passado para este, né, o Estado está batendo na mesma tecla, dizendo, e que este ano levantou mais polêmica do que o ano passado, que a fé não é essencial à sociedade. O catecismo da Igreja Católica está dizendo que é essencial à sociedade. É uma fé essencial. E que eu ouvi muitos discursos de bispos e padres dizendo que não é essencial. Veja, é essencialíssima, mais do que todos os essenciais. Se a legislação do país ou outras razões obrigarem a trabalhar no domingo, que apesar disso, este dia seja vivido como dia de nossa libertação, que nos faz participar desta união de festa, desta assembleia dos primogênitos, cujos nomes estão escritos nos céus. Hebreus 12, 22 e 23. Como o catecismo da Igreja Católica é libertador. Não precisa nenhuma teologia da libertação aqui para reivindicar direito. O próprio catecismo está aqui. Não precisa teologia da enxada, teologia da mulher, teologia, veja, do negro, teologia da libertação. Está tudo aqui. A teologia, veja, da igreja. A única teologia está no catecismo da Igreja Católica. Só se tem ojeriza, veja, só se tem repugnância ao catecismo, só critica o catecismo quem nunca o leu. E outra coisa, se a gente entende que o catecismo da Igreja Católica é uma suma e um resumo do Concílio Vaticano II, entenda a contradição? Diz que o Concílio Vaticano II foi o concílio de todos os concílios mais pastoral, não é? E mais progressista. Aí lê todos os documentos do Concílio Vaticano e recusa o catecismo da Igreja Católica, não é, que é esclarecedor. É uma hermeneuta, ou seja, uma interpretação do Concílio Vaticano II. Eu não entendo. Quer dizer, esses críticos estão me dizendo claramente que não leu. Não leu nem o Concílio Vaticano II e não leu nem o Catecismo da Igreja Católica. Porque pensa, aí vem a ideologia, pensa que o Catecismo da Igreja Católica foi feito pelos conservadores e da ala direita, não é? Quer enquadrar a teologia da igreja, veja, a sã doutrina em termos partidários. Aí não dá. Não venha com conversinha pra cima de mim, não, que não dá. Não é? Ou eu sou católico, que diz a fé católica, catalão na totalidade. E você sabe que heresia é escolher uma parte. Herético é aquele que escolhe uma parte. Eu gosto disso na Igreja Católica, eu gosto daquilo. Não, você é herege. Está escolhendo uma parte. Católico é total. Compreende a fé total. A fé toda da nossa igreja. Vamos para o... Deixa eu ver aqui. 20 minutos para o resumo, não é?
Se for necessário, a gente tece alguns comentários. 2189. Guardarás o dia de sábado para santificá-lo. Fundamentado, Deuteronômio capítulo 5, versículo 12. No sétimo dia se fará repouso absoluto em honra do Senhor. O sabático era repouso absoluto em nome do Senhor. Êxodo 31, 15. 2190. O sábado, que representava o término da primeira criação, é substituído pelo domingo. Atenção, para nós cristãos, viu? Substituído pelo domingo, que lembra a criação nova, inaugurada com a ressurreição de Cristo. Cristo ressuscitou, é a nova criação. 2191. A igreja celebra o dia da ressurreição de Cristo no 8º dia, que é corretamente chamado Dia do Senhor ou domingo. Sacrosanto Concílio, não é? A primeira constituição dogmática sobre a liturgia, no número 106. O domingo deve ser guardado em toda a igreja como o dia de festa, de preceito por excelência. Vejam só, o Código de Direito Canônico, número 1246, inciso 1º. Interessante, que vai legitimar. No domingo e em outros dias de festa, de preceito, os fiéis têm a obrigação de participar da missa, como nós vimos, não é? É o Código de Direito Canônico, 1246, e 7, aliás, número seguinte. Vamos para 2193. No domingo e nos outros dias de festa, de preceito, os fiéis se absterão das atividades e negócios que impeçam o culto a ser prestado a Deus, a alegria própria do dia do Senhor e o devido descanso da mente e do corpo. Veja, Código de Direito Canônico 1247. 2194, o número deste resumo. A instituição do domingo contribui para que todos tenham tempo de repouso, de lazer suficiente para lhes permitir cultivar sua vida familiar, cultural, social e religiosa. Vejam o que a Igreja assegura. Gaudium et Spes, Constituição Dogmática do Concílio Vaticano II, não é, número 67, não é? Parágrafo 3. E o último número do resumo, 1195, que diz: todo cristão deve evitar impor, sem necessidade, aos outros aquilo que os impediria de guardar o dia do Senhor. Todos os cristãos. Então, quem impõe esse fardo está pecando mortalmente. Não é? Aí o pecado não é de quem obedece, é de quem manda, não é? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. A gente costuma dizer. Então o pecado é para quem manda. E dizem os monges beneditinos, e foi São Bento de Núcia que colocou na sua regra: quem obedece nunca erra. Ele está dizendo na dimensão religiosa, viu? A dimensão religiosa. Não é que o outro manda matar, você obedece e não está errando. Tá certo? Então, terminamos aqui a primeira tábua da lei. A primeira tábua. Os 3 primeiros mandamentos referentes a Deus. Tá certo? Todas as aulas estão gravadas aqui, estão salvas do catecismo. Vamos entrar a partir desse segundo capítulo, não é? Que tem amarás o próximo como a ti mesmo. São 7 capítulos agora. Vamos, não é? De fato, esse capítulo tem deixa eu ver, passando 2, vai ter 7 artigos.
Cada artigo é um capítulo, tá certo? E talvez amanhã a gente volta com a segunda tábua da lei a partir desse segundo capítulo e desse o quarto artigo, que é o quarto mandamento: honra teu pai e tua mãe. Agradeço a todos que tiveram paciência, né, que permaneceram comigo, até mesmo neste horário, diante de muitos afazeres que eu sei, né, que são senhores e senhoras, são profissionais, são donos de casa, que têm, mas dá o seu tempinho para nos acompanhar, para estudar o Catecismo da Igreja Católica. Transmito também o seu conhecimento, aquilo que vocês aprenderam, passe adiante, se torne catequista da Santa Igreja Católica. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Tchau, tchau.